diferente dos Estados Unidos, uma coisa que me surpreendeu no Rio é que aqui as pessoas não são o trabalho delas. Elas não se identificam, não é a primeira coisa que a pessoa fala sobre o trabalho, não é o único assunto, não é o que representa ela como ser. Não é o cartão de visita, Não é né? o cartão de visita. Aqui o carioca, ele é um ser humano. Fala galera, tudo bom? Estamos em mais um de Galho em Galho, agora diretamente do Rio de Janeiro. Monkin chegou no Rio e temporada especial sobre por que o Rio de Janeiro, como é o ecossistema de inovação do Rio de Janeiro, como são os negócios no Rio de Janeiro e começar nada mais nada menos com dois cariocas. Eu sou o Eduardo, sou fundador e CEO da Monkin e se puderem se apresentar pra gente. Meu nome é Maurício Feldman, eu fui fundador de uma startup e recentemente eu virei investidor profissional e abri um fundo de venture capital. Boa. Bom, meu nome é Hector Guzmão, eu sou fundador de dois negócios aqui no Rio, mas de atuação fora do Brasil e dentro do Brasil também. Um é a Boulder, que é uma consultoria de inovação para grandes corporações, e a outra é a 42 Rio, que é uma universidade global de engenharia de software. E a gente já está aqui no Rio, 7 anos já abertos e dando boas-vindas aí para a Monkin. Obrigado. Acho que começar, antes de ir pro Rio, eu conversei com o Hector e falei, cara, por que você acha que a gente deve vir pro Rio? E você falou vários pontos legais. Deve falar de novo? Porque quando alguma empresa vem falar com você, por que é bom vir pro Rio de Janeiro? O que o Rio de Janeiro tem para entregar, além de toda essa beleza natural que todo mundo conhece do mundo todo? Acho que começando por aí, né? Eu acho que o Maurício também vai conseguir comentar sobre isso. Inevitavelmente, você tem o lifestyle do Rio, que fomenta muito a criatividade. Eu acho que a história do Rio, quando a gente fala de indústria criativa, fomenta muito a criatividade, a forma de você conciliar a vida profissional do dia a dia com a maior floresta tropical do mundo numa mesma cidade. E isso não é para deixar de lado. Acho que quando você olha para o mundo buscando esse balanceamento de vida, você consegue atrair talentos por conta desse modelo do dia a dia. Acho que eu presenciei muito o ecossistema de Portugal. Acho que Portugal, dentro da Europa, faz um pouco desse papel de um lifestyle, de um custo de vida mais competitivo da Europa. Então você consegue atrair talentos. Mas tem muito mais do que isso. Hoje o Rio de Janeiro tem uma das maiores proporções de mestrandos e doutorandos por habitantes do Brasil. Então aqui você tem muita ciência e você tem muita indústria pesada sendo trabalhada através dos fomentos de P&D. Então você tem grandes universidades, centros de pesquisa, que o nosso grande desafio, e aí coloco o meu papel aqui como outros atores do ecossistema, é puxar isso do laboratório, dentro da academia, para virar negócio. E eu acho que quando a gente olha alguns segmentos que o Rio é líder, como energia, como saúde, acho que a gente compete muito bem, globalmente falando. E aí a gente se complementa com o resto do ecossistema do Brasil, como São Paulo, Floripa, Recife, etc. Então, acho que por dois pontos aqui, eu acho que estilo de vida e, por outro lado, indústrias muito específicas que requerem ciência e desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, o Rio está muito bem abarcado. Eu acho, só para fechar, eu acho que o Rio vem fazendo esse trabalho há muito tempo. Então, acho que o Web Summit, eu acho que é uma grande cereja desse bolo. A gente está falando do maior evento de inovação e tecnologia do mundo, escolheu o Rio. Então, acho que tem uma agenda de eventos que atrai o ecossistema para cá, que também é bastante rico. Legal. Até falando de P&D, a gente tá ouvindo muito, né, Deep Tech nos últimos tempos, assim, acho que todos os hubs estão falando disso, está nascendo startup pra caramba, as corporações vêm falar com a gente, é a próxima onda. Então, acho que não tinha pensado, mas acho que nunca tinha conversado sobre isso, que o Rio de Janeiro é muito forte, de fato, nessa questão de pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. Você, o que você diria para alguém que está vindo pro Rio? Então, vou contar uma história, abrir uma parêntese aqui, mas que vai fazer sentido, que é, eu tive que ir na escola do meu filho para apresentar para a turma dele a carreira do pai dele, né? E é muito difícil explicar Venture Capital para uma criança de 5 anos. E a primeira pergunta que eles fizeram foi, mas o que é uma empresa? E a melhor resposta que eu consegui dar naquele momento ali foi, é um grupo de pessoas com um objetivo em comum. E por que eu estou contando essa história? Porque empresas são pessoas. E então acho que eu estou aqui para falar de talento, porque tem muito talento impressionante no Rio. Tem algumas das melhores faculdades da região, da América Latina. Tem, como o Hector falou, tem o lifestyle que cria pessoas com um perfil que eu acho muito adequado para
inovar, para empreender, para gerar emprego, com um prefeito que está super alinhado com o mundo de negócios. Então, a minha única resposta para essa pergunta, a principal resposta o Rio tem muito talento. Seja pessoas que nasceram aqui e estudaram nessas universidades, pessoas do mundo inteiro que vêm estudar nessas universidades. E a gente está vendo um movimento agora, que nos últimos 10 anos a gente não tinha visto, de fato, cariocas que moram em São Paulo querendo se mudar para cá e paulistas querendo se mudar para cá, porque como cidade, acho que não preciso nem falar, né? Qualidade de vida, clima, natureza e tal. Mas aí junta isso com pessoas super competentes, ambiciosas, com um pensamento global, porque né, o Rio é uma cidade global, Rock in Rio, o próprio Web Summit. A gente está acostumado a ver turista, a ser global, a pensar no mundo. E ainda tem o movimento do Galeão, nosso aeroporto que está fortalecendo e tal. Então, é muito bem localizada a cidade, tem muito talento e é um ambiente muito propício para a inovação. Então, já tentaram me tirar do Rio Algumas vezes nós, né? dezenas de vezes a gente, eu, Hector e mais um grupo que a gente convive muito, sofreu com esse mesmo desafio, todo mundo conseguiu ficar e agora a gente vai com certeza colher os frutos. Mas eu acho que a gente pegou o mato alto, né, Maurício? A gente pegou, assim, o Rio 2017, como talvez muitos que estão ouvindo a gente tenha perspectiva ainda de um Rio com desafio de governo, uma violência sem fim. Assim, eu acho que a gente passou pelo pior, assim. Eu acho que o Rio tem uma porrada de desafios que não é para jogar para debaixo do tapete, mas também não acho que seja diferente do resto do país. Mas, assim, a gente está hoje surfando uma onda incrível. Assim, o lugar que a gente está, outros ambientes que a gente tem hoje no Rio, acho que é fruto um pouco do que a gente passou aí como empreendedor. Pô, de quem cortou o mato, né? É isso aí. Acho que uma história legal para contar é que a Monk nasceu em Floripa. Então eu escuto muito isso, né? Pô, sair de Floripa, sair da praia para ir para São Paulo, e agora vindo pro Rio, não tô mudando, mas a Monk tá vindo. Mas essa mudança do Rio para quando a gente saiu de Floripa para ir para São Paulo, ninguém falou, eu quero ir para São Paulo. Mas quando a gente falou que tá saindo de São Paulo para vir pro Rio, eu tô na fila aí, tá? E aí tá vindo bastante gente, tá um movimento legal. E com o mercado aquecido, né? E vocês falaram, o Rio é muito legal, mas o mundo pensa no Brasil, pensa no Rio. Então talvez é uma baita opção dessa galera tá vindo de fora, talvez o dinheiro tá vindo de fora, pensar no Rio de Janeiro como esse hub. E eu acho que a nossa conversa aqui também, Edu, tem que ir muito na direção do E, não é o, sabe? Legal. Eu estava em São Paulo quinta-feira, voltei sexta. Se você comprar a passagem com 15 dias de antecedência, você vai pagar uma merreca e você consegue fazer o que tem de melhor em São Paulo e pegar o que tem melhor do Rio. Acho que a gente tem mais que se potencializar. Agora, de fato, o Rio acho que tem um diferencial de momentum mundo, que a gente vai falar sobre Deep Tech, sobre transição energética, tá aqui o negócio, sabe? Eu acho que a gente tem que cada vez mais se fortalecer. É isso, amanhã de manhã eu tô em São Paulo já também para reunião e eu vou estar aqui, legal. Cara, conta um pouquinho da sua história. Acho que é legal, da startup, da Volante. Legal, acho que vale a pena então primeiro começar falando que, apesar da família inteira ser carioca, eu por acaso nasci em Brasília. Meu pai é diplomata e estava morando lá no ano que eu nasci, 1985. Mas assim que deu, todo mundo veio para o Rio, então eu estou aqui desde os 13 anos de idade e só saí para estudar, nunca mais saí assim para outra cidade para morar. E comecei a carreira no mercado de comunicação, televisão, um pouco de marketing e publicidade. E isso foi em 2007, mais ou menos, quando eu me formei na PUC do Rio, que, aliás, é um exemplo de uma das boas faculdades daqui. E aí eu entrei para esse mercado de comunicação, fui trabalhar no esporte interativo, aliás, ótimo exemplo de empreendedores que mudaram, revolucionaram uma indústria, agora estão com a Live Mode, né? Totalmente. Carioca, 100% carioca, essa empresa do Rio. Comecei a carreira lá e foi muito especial para mim. Aí depois eu fui fazer MBA fora, em Stanford, no Vale do Silício. Isso foi 2011 a 2013. E aí lá, obviamente, né, todo mundo que vai para lá acaba sendo mordido por tecnologia e aí rapidamente eu decidi então que queria voltar para o Brasil, queria voltar a morar no Rio pós-MBA e queria trabalhar com tecnologia e consequentemente com startups. Aí quando eu me formei então eu trouxe para o Rio de Janeiro mesmo, eu ia operar no Brasil inteiro, mas a sede seria no Rio, a Viagogo, que é um marketplace de ingresso. E deu super certo, tá? Isso foi quando eu me formei em 2013 até 2016, 2017. O Brasil rapidamente virou um dos maiores mercados deles, sendo que eles estavam
na Europa toda, na Ásia, sabe? Então, Essa parte da história eu não sabia, não. o Brasil foi um sucesso. E, e aí, depois dessa experiência de 3, 4 anos empreendendo, porém numa empresa já gigante lá fora, falei, cara, agora eu quero empreender de verdade. Procurei um mercado gigante. O maior mercado que encontrei na época era de carro usado, né? Compra e venda de carro usado, super analógico, uma dor grande, várias ineficiências. A gente criou tecnologia para melhorar esse processo. A empresa chamava Volante, foi fundada finalzinho de 2016. Fizemos boas rodadas, fizemos Seed Round com a Canary, e Bons Anjos, Series A com a Monax, Series B, foi Kazek e SoftBank junto. E aí, em 2021, a gente vendeu para Acreditas, uma fintech. E em 2022, eu tinha que decidir o que fazer da vida. E a decisão foi muito fácil, na verdade, né? Porque desde que eu estava no MBA lá fora, eu comecei a fazer algumas pequenas apostas como investidor anjo. E eu me apaixonei por isso, alguns deram super certo e tal. E então sempre nos finais de semana eu era anjo, eu conversava com o empreendedor, tentava fazer investimento, ajudar o empreendedor e tal. Aí, quando eu vendi a Volante, foi muito fácil a decisão, porque finalmente eu pude transformar meu hobby num full-time job, né? Eu fazia no final de semana, agora eu faço todo dia. Montamos a Supera, eu e Luiz Felipe Magon, junto com bons sócios, e a gente foca em early stage, então empresas que às vezes não estão operacionais ou se estão é muito no início, pré-seed e seed, e é um fundo baseado no Rio. Temos sim sócios que moram em São Paulo, até para facilitar, né? Mas é uma empresa carioca e assim como a Volante era e tudo mais. E a gente está sempre procurando oportunidades no Rio, no Brasil inteiro, mas a gente conhece muita gente no Rio e aparece muita coisa legal. Tem boas investidas no portfólio que são do Rio. Mas é isso, aí estou super feliz, como usando a experiência que eu ganhei como empreendedor, todos os perrengues, todas as conquistas e tal, para me tornar um investidor melhor. Montamos um baita de um time, estamos fazendo boas escolhas e eu posso fazer o que eu mais gosto, né? Que é continuar ajudando e causando impacto nesse ecossistema que, para mim, é o futuro do Brasil. Perfeito. Legal. E como é que vocês estão próximos das startups hoje? Como é que o fundo de vocês trabalha? O que que... Ótima pergunta. Eu vou dominar, eu vou ficar Vambora. 30 minutos aqui falando sobre isso. Nosso fundo é diferente, tá? Quando a gente pensou em Venture Capital, vamos abrir um fundo, eu e Magon, a gente sabia o estágio que a gente queria investir, a gente sabia mais ou menos o tamanho de fundo, mas a gente falou, cara, nos últimos, sei lá, de 2020 para 2024, acho que dezenas de fundos de Venture Capital surgiram no Brasil. Ficou muito hot o assunto, muito em voga e tal, então vários empreendedores bons, vários talentos decidiram abrir fundos. E a gente falou, putz, a gente não quer ser mais do mesmo, né? A gente não quer ser mais um desses 10 ou 20 e tal. Aí a gente olhou para dentro de casa e a gente falou, cara, ó, legal o que a gente tem. Você já foi empreendedor, já viveu o ciclo completo, vendeu sua empresa. Ele, no caso, o Magon, ele trabalha como investidor profissional há 20 anos, já fez private equity, já fez venture capital. Esses skills a gente tem legal. O que mais a gente pode oferecer para os nossos empreendedores, né, que a gente investir? E aí a gente usou relacionamentos antigos nossos, que eu já trabalhava, por exemplo, com o pessoal da Global Ventures. Ele foi CEO da Joá Investimentos, depois foi sócio da EGA, e ele trabalhava muito próximo com o Luciano Huck e com os outros sócios. A gente falou, cara, se a gente puder usar a favor do empreendedor, toda a máquina que a Globo tem, por exemplo, seja de alcance, seja de criação de marca, seja de dados, assim, para ajudar o empreendedor, eles já têm um braço que investem em empresas maiores. Então a gente falou, pô, então a gente poderia virar em sociedade, ajudar eles a olharem early stage, já que eles não olham, né? Pode ser via gente. Show, fechamos o Global Ventures. E o Magon conversou com o Luciano Huck, com outros sócios, e eles também falaram, cara, queremos, a gente, né, todo profissional, todo mundo no mercado de negócios no Brasil tem interesse em saber o que está acontecendo no early stage, nas empresas que estão nascendo, porque tem muita inovação acontecendo, tem muito talento indo para lá, tem muita coisa que pode ter consequências graves no business do cara que já está gigante, no incumbente. Então, ter uma noção do que está acontecendo, aprender com isso, poder investir nisso, tem muito valor. E aí eles, opa, queremos então que Supera seja também nosso. E aí a gente fez de um jeito muito legal, né? Que eles participam do comitê de investimento
Então, eles participam da tomada de decisão de quais empresas serão investidas. Então, na hora que a gente precisa usar a estrutura deles e a ajuda deles, Estão muito eles mais querem comprados, né? ajudar, estão muito mais comprados porque eles escolheram Sim. junto com a gente aquela empresa. Então, a gente fez desse jeito. A troca é muito rica, seja de value add, né, de ajudar as empresas, seja de qual empresa a gente vai escolher. Tem todos os tipos de experiência naquele comitê. E tem dado super certo. Assim, vou dar um exemplo aqui, uma fintech que a gente investiu. O produto dela soluciona um problema para grandes empresas, tá? Seja grande banco, seja uma Ambev da vida, sabe? E nessas empresas o ciclo de venda é longo, né? Mas como a gente investiu neles e, no caso, o Luciano era muito próximo do fundador dessa grande empresa, ele foi jantar com o fundador e falou, tem uma startup nossa, está conversando com vocês, ela resolve isso, isso, isso. Um processo que demoraria 6 meses para se concluir, em 3 semanas foi concluído e, tipo, um mês depois, esse cliente já era o maior cliente dessa startup, entendeu? Então, isso é um exemplo de relacionamento do Luciano, mas às vezes a gente está olhando um business de saúde e a gente quer entender melhor saúde no Brasil através de dados concretos. Aí vai no banco de dados da Globo, que, putz, já olhou muita coisa. Então, esse é o nosso diferencial. A gente, dentro de casa, tem muita coisa boa, mas além disso, quem vier para a gente vai no B2C, criar marcas fortes, ter um alcance maior, ter acesso a dados e tal. Seja o maior influencer do Brasil, que é o Luciano, ou o maior veículo de comunicação do hemisfério sul. Isso é para B2C. E para B2B, o exemplo que eu dei da fintech, né? Relacionamento no Brasil ainda é muito importante. Às vezes, a startup, putz, dá para confiar, não dá. Então, Sem botando dúvida. o nosso carimbo ali. E então, a gente está super feliz. Esse é o nosso modelo. Legal, legal. Quando fala de B2B, acho que o relacionamento ainda é o principal canal de venda. A gente escuta startups gigantescas, não, mas a maior venda foi através de relacionamento, né? É isso, é isso. Legal demais. Tem alguma pergunta para fazer para ele? Não, eu acho que acho que o ponto interessante é que a gente está tendo no Brasil essa safra do empreendedor que já teve sucesso em outras jornadas, que eu acho que é o caso do Maurício, agora está indo para o outro lado do balcão, que é Sim. ser investidor, e é isso, assim, ele traz mais do que o capital, ele traz a expertise de quem já viveu aquela dor na pele. Eu acho que aqui tem outros, né, para a gente falar, né? O Júlio Vasconcelos está aqui. Mas antes de entrar, porque isso é um assunto legal também dos players muito bons no Rio, mas conta como que a gente se conheceu e por que que a gente começou e virou amigo, né? Por que que a gente começou a se ver? Porque tem muito a ver com... Essa conversa de agora é consequência de 1 milhão de conversas verdade, anteriores, né? é Então verdade. vale o Hector falar sobre isso. Não, esse é um ponto legal, assim, porque o Rio tem o benefício, o malefício, mas eu vou focar no benefício, ser uma bolha. Né? A gente tem aqui a Zona Sul, que é uma bolha que muita gente se conhece. E esse mundo empreendedor nosso ainda é menor ainda. Acho que a maioria se conhece aqui de uma forma direta ou indireta. E aí naquela ocasião, isso foi em 2017, eu acho. Acho que foi 17. Porque eu lembro, a Volante estava começando. Tava começando. Eu era na garagem ali ainda, literalmente. Literalmente uma de garagem. Botafogo. Mas eu tinha feito uma matéria que eu estava trazendo a 42 da França para o Brasil. Para quem não conhece, 42 é francesa. E a gente trouxe da França para cá. A gente hoje tem 54 campos no mundo e um deles é no Rio. E aí essa matéria acabou tocando o Maurício. A gente se conectou por internet, por LinkedIn, se eu não me engano. Porque ele já tinha tido algumas rodadas de chopp com os amigos para trazer a 42, que era uma coisa que ele amava, mas ele estava muito focado na Volante, eu estava trazendo e a gente acabou se conectando. Aí eu fui lá na Volante, literalmente uma garagem, a gente trocou uma ideia e a gente percebeu que ele estava começando a empreender no Rio e tinha uma puta dificuldade, uma tentação de ir para São Paulo. O Luiz, que vocês conheceram, que é da Stop Club, é um amigão nosso também, que estava nesse grupo. E a gente falou, cara, olha só, somos empreendedores, a gente quer ficar no Rio e a gente precisa ajudar esse lugar a se sustentar, a trazer talento, a ficar no holofote. E assim, acho que desde então não teve uma iniciativa que eu fizesse do Rio que eu não falava, Maurício, quer entrar, quer fazer, quer acontecer? E ele também super engajado, cada um puxando uma corda. E a gente foi movimentando esse monte de empreendedor que queria ficar no Rio e queria crescer suas startups para o mundo, mas ao mesmo tempo também aqueles empreendedores que já tinham vendido seus negócios e queriam fazer uma outra coisa, ou queriam empreender, ou queriam montar um fundo. E foi se criando esse ecossistema. Eu acho que, de uma forma direta ou indireta, onde a gente está agora, que é o I12, acho que é fruto desses encontros empreendedores, discussões nossas para o Rio, para o Rio, para o Rio, para o Rio.
Só uma correção. Não foi LinkedIn. Foi quando você foi visitar o Quinto Andar em São Paulo. Caramba, verdade. Olha só que tem história legal. Tem a ver com o mundo startup também. E a conexão Rio-São Paulo, verdade. Maravilhoso. Eu conheci o André Penha, um dos fundadores do Quinto Andar. Fui para São Paulo. Que agora está na BBX. Na BBX. Que é Hard Tech. Sim, Que é Hard Tech, próxima onda total. E aí o André falou assim, cara, o que você está criando é incrível no Rio e tal. Naquela ocasião tem poucos empreendedores grandes no Rio. Quero te conectar com o Maurício Feldman. Vocês fizeram o Stanford juntos, né? E Quinto Andar foi meu primeiro investimento anjo. Foi o primeiro investimento anjo. Ele começou mais ou menos no portfólio. Só começou a andar. E aí ele nos conectou, verdade, você viu, de São Paulo eu conectei com Carioca e a gente começou a fazer isso. Então de novo, assim, Rio e São Paulo eu acho que é mais perto do que a gente imagina. Legal. O que é o Instituto 12, para quem está assistindo? Boa. Aí me complementa, assim. Cara, antes de ser Instituto 12, nasceu, aqui a gente está no Leblon, né, numa região central da Zona Sul do Rio, e tinham vários empreendedores e investidores que ficavam tomando chopp ou comendo japonês aqui atrás e discutindo o Rio, discutindo exatamente o que a gente está fazendo aqui. E aí um deles é o Marcelo Sampaio, que é fundador da Hashdex. A Hashdex, para quem não conhece, é uma das maiores, hoje, ETFs do mundo, em cripto. Junto de outros parceiros nossos, estavam discutindo que o Rio precisava ter um lugar que juntasse investidores de risco com empreendedores, que tivesse um clube de gente relevante para trazer assuntos relevantes, o cara que viesse para o Rio encontrasse gente boa num lugar. E aí, resumindo muito a história, o Marcelo Sampaio falou que precisava criar a sede da Hashdex e que topava fazer um negócio maior junto com esse grupo de empreendedores para se tornar esse centro de gravidade de boas cabeças para o Rio. E aí, encurtando a história, ele escolheu um lugar nada simbólico, para não dizer o contrário. Isso aqui era uma escola e o lugar que a gente está era a garagem dessa escola. Perfeito. E além da garagem dessa escola, isso aqui seria uma loja da Amazon também. E a Amazon existiu e acabou que virou o que virou. E aí, depois de alguns rebrandings, virou o Instituto 12. Então, hoje o Instituto 12 é esse centro onde a gente encontra empreendedores aí mais maduros, de segunda rodada de startup, já estão investidos, com investidores. Então, aqui a Supera está aqui, a Atlântico está aqui, a Valor Capital está aqui. E aí toda semana você tem eventos relevantes, assim. Então aqui já veio André Street, já veio Eduardo Lira, já veio Eduardo Paes, o Paulo Guedes, enfim, já veio uma galera que vem trazendo conteúdo legal pra gente. E até artista, também. Veio músico, veio artista de fato, né? Exato. De pintor. Assim, então não é só negócios, tem um pouco de arte, tem cultura também. São pessoas de todos os setores, sabe? Tem muita gente de tecnologia, óbvio, mas tem de saúde, tem de logística, assim, tem de petróleo, né? De óleo e gás, porque o Rio tem essa diversidade de fato, assim, tem muita coisa acontecendo aqui. Algumas que são, digamos, características da cidade, né? Igual depois a gente vai entrar nisso, energia, etc. E outras que a gente foi trazendo talento e criando coisas muito legais, né? Exatamente. Não, e aqui, pra você ter ideia, a gente está no Leblon. Sei lá, se eu colocar num raio de 3 quilômetros aqui, 5 quilômetros, você tem a PUC aqui, você tem a FGV, aí você já está no centro da cidade, você vai pegar o Maravalli, que vocês vão ficar, que tem o Impatec, que é uma universidade, a meca da matemática da América Latina, criou um curso de graduação em STEAM. A outra metade, um hub de inovação meio inspirado no Cubo, no Caldeira, mas a gente está indo para um posicionamento diferente. A 42, que é o nosso campo junto da Boulder. Aí você vem aqui para Ipanema, que é do lado do Leblon, você tem Arca Hub, então você vai vendo ali no raio de 3, 5 quilômetros. E fora que, se você andar no Leblon, você vai ver os maiores fundos de private equity, você vai ver muito venture capital, vai ver muito family office. Então você tem aqui uma densidade... Asset mesmo, asset tradicional. Pra caramba. Uma coisa que ele humildemente não falou é o Porto Maravalli. Acho que eu diria que a primeira pessoa que apostou de fato lá foi o Hector. E se não fosse esse movimento dele, teria sido muito mais difícil o negócio sair do papel. Mas não só deu certo, porque ele ajudou nesse movimento, mas vai causar um impacto enorme na cidade, né? Caramba. Acho que vale explicar o que é o Porto Maravalli. Acho que a gente fala bastante, mas a gente fala uma visão, estamos chegando. Mas como é que foi a idealização, como é que chegou no que é hoje? O Eduardo Paes fala um negócio, né, que o hub,
Porto Maravilha enquanto hub era a perimetral daquela região. Perimetral, para quem não conhece, era um grande viaduto que cortava aquela região inteira e tornava aquela região horrorosa. E aí parte da revitalização daquela região simbólica era exatamente demolir a perimetral. E o hub é um grande símbolo também de um distrito de inovação que foi construído. E essa história começou comigo lá em 2017, quando eu tinha acabado de voltar do Vale do Silício de Portugal e tinha visto a importância de você criar distritos de inovação. E o Porto Maravilha era a região que mais tinha recebido investimento público do país por conta das Olimpíadas, foi 5,5 bilhões de reais para revitalizar aquela região. E aí revitalizar significa que os prédios corporativos mais modernos do Rio estão lá, a infraestrutura de internet, a mais rápida, está ali, cidade inteligente, ali é o lugar, você tem arte, cultura, como o Museu da Manhã e etc. Estética, né? O lugar ficou lindo. E ficou lindo, assim, de frente para a Baía de Guanabara, e está conectado com Santos Dumont, com Galeão, com FRJ e com PUC. Assim, tem um lugar central ali. Então a minha tese quando eu fui para lá era ser um âncora para esse movimento acontecer. Então a gente pegou 3 mil metros quadrados no prédio mais incrível ali da região, que era o Aqua, e a gente construiu naquela ocasião um hub de inovação para conectar grandes corporações com o ecossistema. E a gente, tem uma história curiosa, que cada sala de reunião nossa tinha um nome de uma parte da nossa história. E tinha uma sala que um cara que virou meu amigo, irmão do meu time aqui, o Pedro, que era um cara sempre muito criativo, era meu comercial, ele idealizou esse nome, Porto Maravilha, que era a brincadeira, obviamente, do Porto Maravilha ser um Vale do Silício, e a gente começar a criar esse movimento. E aí a gente começou a estimular muito o poder público e a corporação para entender que aquele distrito tinha esse DNA. O governo anterior ao do Paes era muito difícil a interação, mas eu lembro literalmente, assim, em 6 meses antes do Eduardo entrar na prefeitura, a gente se reuniu, nós dois, conversamos, mostrando a visão do Porto. No dia 2 de janeiro, a equipe dele estava lá no nosso escritório, falando, cara, o que é isso que a gente precisa fazer? E, cara, de um dia atrás do outro, os caras foram incansáveis em colocar de pé, hoje, um estímulo de ISS reduzido para empresas de tecnologia daquela região, construir o Hub, que foi um investimento de 30 milhões de reais. Vocês terem ideia, vai ter 450 desenvolvedores de tecnologia sendo formados ali, e tem um prédio do lado que subiu e os alunos vão morar ali, já está comprado os apartamentos. Para vocês terem ideia, a região residencial nos próximos 3 anos vai receber 21 mil pessoas compradas, não é promessa, os prédios estão subindo e está todo mundo comprado. O VLT é uma delícia. O VLT é uma delícia, você sai do Santos Dumont, em 10 minutos você está num passeio turístico no meio do Exatamente. Porto Maravilha. Então assim, virou uma realidade. A gente pegou 1 ano antes, a nossa obra ficou pronta 1 ano antes da pandemia. A gente sofreu um pouquinho, como vocês devem imaginar, mas a causa sempre é mais nobre. Então é isso, assim, o negócio está de pé e a gente é super feliz de ter feito parte ali. Legal. Até é engraçado quando a gente fala da galera do Rio, o pessoal fala, mas lá no Porto Maravilha mesmo, e quando a gente explica o projeto, mostra, aí o pessoal, caramba, vai mudar mesmo, e tá mudando, tá mais bonito, tá legal, acho que... Mas vou te falar, de verdade, assim, quem abriu minha cabeça para esse espaço foi o Hector, e a gente fazia evento lá toda hora na Volante. E a gente cogitou pegar um espaço nesse prédio, a gente não teve coragem, tá? Requer muita coragem, assim, sofreu, tomou porrada, aí daqui a 5 anos todo mundo fala, mas o Hector tava lá na hora certa, no lugar certo, na hora certa. É fácil, né? Porra nenhuma, quase destruiu a empresa dele, Total. o fato dele ter pego um espaço tão grande, mas no final... Assim, é pensamento de longo prazo. O Rio, eu acho que é isso, assim, sendo muito franco, a gente fica falando, não, mas a gente também não é cego, porque a gente tem que olhar para o negócio. Sem dúvida a gente olhou para o negócio, mas acho que questão de velocidade, o nosso negócio poderia ter crescido talvez mais rápido se a gente tivesse ido meio com a maré. Mas a gente tinha uma causa aqui e que hoje tem se mostrado super válida, sabe? Você vê uma cidade do potencial do Rio. Se o Rio está bem, o Brasil está bem. E a gente vê se o Rio está bem nesse quesito de inovação e tecnologia, que é o que o mundo está olhando, para a gente é uma causa tão nobre que ver que está funcionando agora, que está atraindo players como vocês, como vários outros, tá de bom grado. Assim, a gente conseguiu ter o nosso tempo flexível, morando perto da praia, os nossos negócios prosperando, com todo o perrengue que foi, mas dá para conciliar, assim. E é mais legal trabalhar quando tem uma causa por trás. É muito mais legal. E eu acho que o futuro daquele espaço ali, do Rio de Janeiro como um todo, assim, é muito promissor. Os últimos 20 anos,
Foi quando a gente entrou no mercado de trabalho, né? Uns 20 anos atrás. Sim. Se a gente tivesse ido com a maré e feito igual todo mundo, não teria Instituto 12, talvez não teria Porto Maravalha, sabe, assim. Então não dá para ir com a maré quando você tem uma vontade maior, né, uma paixão maior. E, pô, eu sou surfista, assim, poucas cidades no mundo oferecem praias boas e negócios bons e qualidade de vida, sabe? A gente tem quando eu vejo uma coisa que tem muito potencial mal aproveitado, isso é uma das coisas que me driva. Sem dúvida. E, cara, não tem exemplo melhor disso do que o Rio. Legal. É verdade. E outra coisa que chamou nossa atenção de vir pra cá, acho que a primeira vez que a gente veio o negócio pra cá foi no Web Summit, assim, a gente, vai ter Web Summit, vamos lá, todos os nossos clientes vinham, vamos vir junto. E aí chamou atenção os eventos, né? Porque veio o Web Summit, aí tem a Rock que tá rolando. Rio Innovation Week. Rio Innovation Week, que também... Foi lá, né? Foi super legal. Foi. Como que é a importância dos eventos aqui no Rio pra vocês? Olha, eu acho muito importante para o nosso movimento. Vamos falar primeiro na física. Na física é muito legal, né? Seja o Rock in Rio. Porque quando eu falo na física, é engraçado. O Web Summit, para mim, eu tô quase que indo na física, porque eu iria de qualquer jeito, entendeu? Então, física e jurídica se mistura, mas Rock in Rio, pô, desde moleque, assim, grandes memórias do Rock in Rio. Quero levar meus filhos quando tiverem idade e tal. O Web Summit, que a gente teve um envolvimento grande para tentar trazer para o Rio, a gente conseguiu. Então tem esse senso de conquista também. Uma baita de um evento. O Rio Innovation Week eu fui, e foi no Porto Maravalha, eu fui esse ano, achei espetacular. Pô, o Rio Innovation Week tava vendo os meus ídolos de início de empreendedorismo. Eu tava conversando com o Steve Blank, aí depois o Uri, o fundador do Waze também, a mesma coisa. Então, assim, uma galera muito forte que a gente viu, né, usava vários frameworks dentro dos nossos negócios, estão vindo para cá, sabe? Estão vendo o Rio como esse lugar. Legal. Isso tem sido legal. E falando de evento, pô, toda semana tem evento aqui no I12 e vários foram muito marcantes, assim, de verdade. Eu lembro bem de quando o Eduardo Paes veio, quando o ex-presidente do BNDES veio. Também, Montesano, foi muito legal. Exinzizi também. Andreessen Horowitz, um fundo de venture capital americano. Um dos fundadores do Twitter, que agora é X. E os eventos culturais e musicais também, que eu acho incrível. Aí já é na física, né? Tudo se mistura. O Rio tem isso. Eu ia falar, o Rio ele tem muito isso. Eu tava vendo... Você vê, de volta e meia tem aqui o Flávio Canto, tá aqui, tipo, do judô e tá pegando um pouco dessa água do empreendedorismo. Aí o Felipe Bronze tá aqui. Então, assim, todo mundo se mistura. E o do Rio, eu acho que é legal isso, assim, é o criativo, o artístico, com o negócio. Gabriel Medina, Bob Banquist, Letícia Buffoni, essa galera frequenta isso aqui. Exato. Cara, eu ia falar uma coisa, nossa, me fugiu agora, que era sobre isso. Você tem outros eventos, quando você vai lembrando, você tem a Rio 2C, que aí já traz inovação e tecnologia mais para a indústria audiovisual, que é um negócio interessante. Pô, G20 está rolando agora. Existe um capítulo do G20 de startups. E está acontecendo no Rio. Óbvio que tem alguns capítulos no Brasil, mas está acontecendo no Rio. Toda essa pauta que a gente está falando que a inovação e tecnologia deveria acompanhar, de AI, transição energética, sustentabilidade, está sendo discutido aqui. Assim, até biotech. Biotech pra caramba, então perceber isso. Acho que, no final, falando do mercado do Rio em si, a gente fala muito de óleo e gás, está tendo energia, óleo e gás, né? Como que está hoje? Assim, acho que sempre foi falado, mas hoje a gente está vendo startup, está vendo investimento, está vendo a inovação junto, e acho que P&D entra muito nisso, né? Sim. Como que está esse mercado hoje? Como é que ele tem crescido? Como é que ele tem ficado com essa nova era, né? Eu acho que tem algumas representações de boas startups aqui, e o Maurício vai me ajudar aqui a lembrar os nomes, que estão dentro de frentes de mercado que o Brasil é bom. Assim, pega a Fintech, Stone. Você pega varejo, Vtex. Se você pega saúde, eu não sei se é a BIP Saúde daqui, mas tem uma daqui. tá aqui. Eu ia falar BIP, exatamente. Então você tem essas startups que estão na direção do que o mercado do Brasil está indo, elas estão aqui. Foram sediadas aqui, são sediadas aqui, nasceram aqui. Agora tem outros segmentos que eu acho que o Rio é diferenciado no Brasil. Quando a gente fala de energia, e aí não é mais só óleo e gás, é energia da forma mais ampla, é renovável, é óleo e gás, é elétrica. Você tem grandes players aqui. Grandes players, quando eu digo, de indústria que são obrigadas a investir em P&D por ano. Só para te dar um exemplo, assim, a indústria de óleo e gás tem 4 bilhões de reais por ano de P&D obrigatório, ele tem que gastar. E ele tem que gastar em pesquisa,
em inovação, uma startup que está criando uma solução, ele tem que gastar. Então você tem esse tipo de dinheiro que está ancorado, talvez 70% do Brasil aqui, porque a Shell está aqui, a Galp está aqui, a Petrobras, a Enel e etc. E eu falei 4 bilhões só em óleo e gás. Se você pega a energia elétrica, você deve ter mais uns 3 bi aí. Tá? Então você tem esse mercado que é muito forte, você já tem alguns cases aqui no Rio que estão desenvolvendo soluções para isso. Sejam hard techs, sejam startups digitais. Um outro segmento que é muito forte aqui é saúde barra farmácia. Então você tem GSK está aqui, né, vocês estão aí com um player novo que também está aqui, você tem L'Oréal, você tem Redditor muito forte, DASA está aqui com muita força. Então você tem a Redditor tem um centro de pesquisa aqui mirabolante, assim. E o que, por exemplo, a UFRJ também faz em pesquisa para a saúde é um negócio de primeiro mundo. Então esse é um segmento também muito forte. E aí você tem coisas que são um pouco mais correlacionadas, que eu acho que é um pouco de indústria de utilities. Então você tem telecom, muito forte aqui, você tem TIM, você tem Oi, você tem Vivo, que estão aqui. Você tem, né, a indústria do Rio de saneamento básico foi privatizada. Isso é um caminhão de dinheiro que não é só para saneamento público, é para indústria azul, a gente está falando de mar, por despoluição da Guanabara. Você está falando de tantas soluções para sustentabilidade, que é o foco do mundo, que você tem dinheiro e grandes players aqui. Então, acho que toda essa parte que, na minha visão, assim, olhando o que é o ecossistema de Boston agora, toda essa onda de deep tech, de inovação e tecnologia baseada em pesquisa, cara, a gente está muito bem posicionado, assim. E se a gente conseguir aproveitar essa onda da vez, potencializando inovação e empreendedorismo aqui para isso, acho que a gente pode ser uma bola importante para se conectar com o que o Porto Digital já faz super bem, a grana que está em São Paulo, sabe, bons empreendedores que estão no Sul. Então, acho que é um pouco... Mas falando de dinheiro, e dinheiro é importante, né, para tirar os projetos do papel, eu entendo que é desproporcional, tem menos assets, tem menos gestora de renda variável no Rio do que tem em São Paulo. Mas quando você olha as top 10, quem está melhor ranqueado, você vê muitas do Rio. Dínamo, Atmos, entre outras, Esquadra. Então, o Rio tem muito talento para o mercado financeiro. Isso significa que o dinheiro vem para o Rio também. Apesar de ter menos players, tem desproporcional a quantidade de dinheiro. E isso ajuda muito. E é curioso, né, Maurício? Eu acho que tem essas linhas estão começando a ficar tão tênues, né, entre o que é o private equity com o venture capital. Um está perto do outro, é bom porque... é o follow-on ali. Quem faz renda variável, aí começa a entrar no mercado private markets. Aí tem o sócio em si, que, eu quero entrar na física. Então, essa mistura é boa. Tem os quantidade de family offices. Os family offices, já 6 anos atrás, não queriam nem olhar para startups. O Maurício é fruto também de investimento de family office. Então, assim... E aqui no Rio, você tem uma das maiores proporções de family office também do Brasil. Então, acho que é um pouco por aí que eu acho que também fomenta a grana rodando aqui. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão. É só continuar fazendo o que a gente está fazendo. E eu acho que vai ser mais fácil daqui em diante do que foi nos últimos 10 anos. E é muito legal ver vocês vindo para cá e tal. Acho que é um sinal claro de que a gente está no caminho certo. E eu acho que até fazendo essa provocação, que outros venham. Acho que se a gente pega o Vale do Silício, 75% da mão de obra que está nas startups de sucesso lá são gringas, né? São indianos, são brasileiros, etc. Então, e o Rio tem essa característica cosmopolita porque entrega uma qualidade de vida boa. Se a gente conseguir atrair mais empreendedores que saibam que podem viver no Rio e continuar interagindo com São Paulo, maravilhoso. Quando eu conseguir pegar uma via Google que pode sair da Europa, eles são europeus? O fundador americano, mas eles estavam na Europa. Na Europa, e vir para o Brasil escolhendo o Rio, maravilhoso. Eu acho que aí a gente vai potencializando esse lugar. Eu lembrei que eu ia falar que eu acho importante, né? A gente falou sobre a pessoa jurídica mistura com a pessoa física, o Rio, né? Acaba sendo um lugar que proporciona isso. Eu estava vendo uma entrevista com uma americana falando sobre o Brasil, mas sobre o Rio especificamente, e a primeira coisa que ela falou foi: diferente dos Estados Unidos, uma coisa que me surpreendeu no Rio é que aqui as pessoas não são o trabalho delas. Elas não se identificam, não é a primeira coisa que a pessoa fala sobre o trabalho, não é o único assunto, não é o que
o que representa ela como ser, Legal. Não é o cartão de visita. não é o cartão de visita. Aqui o carioca, ele é um ser humano, Exato. que tem hobbies, Exato. paixões, insegurança, Que gosta e de também trabalha, gosta de trabalhar. Porque, assim, sendo bem sincero, né, existe um estigma, uma reputação, acho que até que o Paulista criou, desse negócio, o carioca tem praia e tal, mas eu acho que não é, levaram para o lado ruim, negativo e falso, porque, na verdade, o que dá essa impressão é o fato de que a gente é completo, a gente não fala só de dinheiro, a gente tem outros interesses e isso no papo aparece. Mas isso não significa que a gente não adora trabalhar. Pega o SXSW, que é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. O maior tema foi saúde mental, qualidade de vida. Eu acho que o que a gente fez, a nossa história está se mostrando hoje. Você vê a Inglaterra discutindo 4 dias de trabalho, porque você consegue performar muito mais e conciliar a sua vida pessoal. Você vê SXSW trazendo todos os temas e também inovação em tecnologia. Então, acho que a gente estava lançando moda lá atrás. Ninguém sabia, estavam falando que a gente só curtia a praia. Mas, cara, legal mesmo. Acho que obrigado pelo papo. Um suco de Rio de Janeiro, um suco de negócio aqui. Acho que no primeiro episódio, muita informação, muito legal. Obrigado mesmo. Valeu, Maurício. Valeu, Um prazer. Seja bem-vindo. Estamos falando de misturar. Qual é o lugar preferido de você no Rio de Janeiro? Cada um fala aí. Posto 6 da Barra da Tijuca quando tem onda. O meu é Vista Chinesa, a maior floresta urbana do mundo, a 10 minutos de bike da minha casa, que eu acordo, subo todo dia. E, cara, não tem jeito melhor de começar a você viver. Fechado. Valeu, galera. Esse foi o de Galho e Galho, direto do Instituto 12, direto do Rio de Janeiro. Até mais. Valeu. Valeu!